Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos ao Mamãe Quase Fit, esse universo materno que bate na nossa porta, bate na nossa cara, dá um murro no estômago. É isso mesmo, gente, maternidade é isso, tá bom? Se vocês não sabem, vocês vão saber em breve, quem tiver filhinhos. E é muito louco que maternidade é de um jeito para cada pessoa, e às vezes ela é multiplicada por 2, por 3, por 4 filhos, donades, né? Então, assim, a gente precisa entender aonde foi naquele momento, como lidar com isso. E a história dela é muito engraçada, mas é uma história também de muita fé, de muita coisa legal pra acontecer, que eu tenho certeza que vai inspirar você aí do outro lado. Eu falei que eu não conhecia uma pessoa que tinha 4 filhos, eu menti. Eu menti, esqueci completamente. Ela tem 4 filhos. Eu quero receber com muito carinho aqui a doutora Mariana Murata. Muito obrigada por você estar aqui. Prazer é Obrigada meu. pelo convite, viu? E é sim, são 4. São 4 em 2 anos. Gente, não, vamos contar isso aqui. Peraí, vamos lá. Vão Doutora Mariana, dermato, quanto tempo? ABC. há mais de 10 anos. Tá, super conhecida na área. Ela cuida muito óbvio, né, da pele, mas totalmente também especializada em questões de cabelo. Eu vejo muito Cabelo, eu isso. sou tricologista também. Tá. E aí ela vem, essa profissional, tudo mais, casada com agora o meu cardiologista, que eu tenho Cardiologista. muito carinho de dizer assim, gente. É muito legal você falar, eu tenho meu cardiologista. Porque, olha, eu tô cuidando do coração, viu, gente? Porque minha família é o seguinte, dinheiro não tá deixando, mas a genética não tá favorecendo esses infartos, viu? Então, assim, tem que cuidar. Eu tenho 43, ele olhou e falou assim, ó, tá legal, viu? Mas a genética não é muito boa, não. Tem que Eu acompanhar, amei né? quando... Não, tem que acompanhar. Mas por isso que a gente estava conversando É, lá, eu ouvi a sua conversa, eu sim, falei assim, hoje em dia a cardiologia tem que fazer acompanhamento. é. Se você fizer acompanhamento, não acontece nada, você vive É, bem, ó, assim. mas isso é uma coisa legal da gente até começar a falar. Eu sei que nosso assunto é totalmente diferente, mas vamos falar sobre cardiologia, gente. Não era uma coisa que entrava na minha rotina, entende? Tipo assim, ah, nossa, eu vou no cardiologista porque eu estou com problema do coração. Não, gente, É entenda o seguinte, prevenção. como mamãe quase fit, o que que chegou pra mim? Eu emagreci, né? Eu tento sempre manter o peso dos 60 quilos, então a gente tenta estar focado nisso. Sempre academia, sempre. Então, nunca fugi disso. Mas daí, observando, o colesterol dela nunca foi baixo. Então, peraí, tem alguma coisinha aqui que não tem a ver com o meu dia a dia. E aí você vai procurar o histórico médico, realmente. Meu pai é infartado muito jovem, minha mãe sofreu Exatamente. infarto, tem questão de pressão alta. Então, aí, até conversando com ela, que nem sabia, né, que o doutor Tiago, seu marido cardiologista, ela acabou tendo essa conexão, graças a Deus, muito obrigada. Não, passa com ele. E aí eu vi que cardiologia tinha que ser isso mesmo, uma coisa de rotina Rotina pra gente. preventiva Pelo menos mesmo. a parte, inclusive quem tem genética, né, mais ainda, mas pelo menos uma coisa anual, entendeu? Pra estar Sim. presencial. Isso é real, né, É doutora? real e eu converso isso muito em casa. Eu falo isso pro Tiago. Eu falo, amor, mas por que a pessoa infartou? Ela não viu que ela tinha dislipidemia, colesterol alto, ou o pai infartou mais cedo? E não. Então é algo que eu acho que tem que ser falado para de repente o pessoal começar a fazer um pouco mais de prevenção Sim. e aí vive bem. Tá. Você toma um remedinho, faz uma atividade física, tem um controle para saber se está tendo placa no coração ou não. Sim, e olha, porque depois que você vira mãe, o coração Nossa, dá uma aceleradinha um pouquinho a gente maior. estava até conversando lá que a gente morre de medo de fazer cirurgia plástica. A gente estava conversando disso Deus, depois que você vira mãe. é. Totalmente desnecessário na Não, nossa é vida. assim, eu acho que cirurgia plástica, eu tenho bons cirurgiões, são meus queridos. Eu adoraria ter a coragem de fazer, Então, não gente. tenho Não mais. dá, Não não tenho dá. mais. Porque a gente se predispor a deitar numa maca, e olha que eles são maravilhosos, mas Sim, por estética, vamos colocar assim, né? Se não for uma coisa que você realmente necessita e tudo mais. Hoje, por exemplo, eu tenho silicone, eu falo, Deus, se eu tiver que trocar essa prótese, por que, nossa, vai Jesus? ser com Por seu quê? filho com 38 anos. Por que? Não quero, não quero. É, Então, imagina, nunca nem pensei nisso antes. Nunca nem exatamente. pensei nisso. Então, assim, é bem isso mesmo. Mas, ó, recadinho oficial aqui: use filtro solar e vá ao cardiologista. Doutora Mariana Murata, agora me explica essa maternidade muito louca. Você queria ser mãe? Eu queria ser Tá. mãe, decidi depois Casada da. há quanto tempo? Olha, eu tô com o Thiago hoje há 19 anos. Gente, mas então demorou pra querer ter filho? Demorou mais ou menos, porque a Ah, gente se conheceu na faculdade de medicina ah, e eu entrei na faculdade de medicina com 24 anos. Foi tá. uma segunda faculdade, Tá. que fiz odontologia e depois Ah, medicina. legal. E eu terminei a faculdade com 30, meio tarde para Tá, ter filho e meio entendi. tarde para tudo, né? Ok. E eu falei assim, quero ser mãe. E eu não sei por quê. Eu falei assim, eu acho que eu vou ter dificuldade para ser mãe.
ou era uma intuição, alguma coisa assim. Mas não tinha nada predispor? Você só tinha Nada, só esse tinha um negocinho? clique. Tá brincando. E eu marquei direto com uma ginecologista especialista em fertilidade, a doutora Maria Eugênia, maravilhosa. Ah. Inclusive, ela mora no meu coração. Pra mim, ela é a mãe das gêmeas, É? inclusive. Mais até do que Ai, do meu meu outro Deus. médico. Ela é maravilhosa. Tá. É, Maria Eugênia, que nome lindo. Eu colocaria Maria Eugênia na minha Eu também, filha super também. forte, Gosto. né? Ah. Deu 6 meses tentando engravidar, com 32 anos. Não deu, não deu. Aí eu fiz 4 inseminações. Na terceira engravidei, perdi, tive um aborto espontâneo. E aí eu... Quando você fala essas inseminações, é o quê? Em torno de quanto tempo? É um ano? Como que é isso? Demora, né? Em torno de mais ou menos 1 ano e meio. Tá. Aí eu fiz mais uma inseminação, não deu certo, troquei de médico. A Maria Eugênia ainda falou assim, Maria, eu também acho que é legal você trocar de médico. Porque às vezes a gente troca o ar do negócio e anda. Ok. Aí eu fiz na segunda fertilização, engravidei das gêmeas. E já veio gêmeas, linda Já e veio maravilhosa. gêmeas. E aí? Porque assim, na hora de fertilizar, a gente coloca os embriões dentro do útero, isso não quer dizer que vão engravidar de 2. Ah, não é? Eu Não. achava que já tinha De jeito nenhum. Tá, não, então vieram gêmeas. E vieram gêmeas os 2 únicos embriões que me sobraram ali na coleta, porque eu tinha pouco folículo, inclusive. Né? Tá. E quando você fala, só um adendo aqui, você falou, eu sentia que eu ia ter dificuldade e tudo. E realmente existia toda Nada. Nada. Eu achei que era uma trava, porque minha mãe faleceu Ai, meu Deus. quando eu estava no último ano da faculdade. Tá. E eu fui fazer terapia. Eu acho que também terapia foi uma das coisas que me desbravaram para engravidar. Sim. Acho que uns 6 meses depois da terapia eu engravidei. E eu falei pra psicóloga, eu falei assim, eu acho que eu não tô engravidando, porque a minha mãe não tá aqui, eu não tenho apoio, e eu acho que eu ia sentir essa falta. Tá. E acho que conversando a respeito disso dá uma destravada também, né? E aí eu engravidei das gêmeas, quase meio sem rede de apoio e tal. E aí a Poliana, que hoje é minha 4ª filha, foi a terceira, porque vieram as gêmeas. Aí a Poli é filha, nossa filha de criação, que é filha da ex-babá das gêmeas. Que daí a gente vai entrar nesse processo, quero entender. Vai, aí vem. Veio a Poliana e depois eu engravidei natural da Rafinha, achando que não podia engravidar. Mas você não tinha problema, né? Você Não lembra? tinha Você problema. sabe disso, né? Não Você tinha lembra, né? problema, mas a gente tinha filho, né? A gente, sei lá, quem é mãe, né? Você namora? Não sei. É o tempo. Cadê o que tempo? hora? Cadê o tempo pro amor? Que Cadê... horas? Não sei. Você tem marido também? Não Sim, sei. Nem são lembrava. 3, né? Quase da mesma idade. Tudo da mesma idade. Mesma 2 da mesma Tá. idade. Eu tava com 1 ano e meio, engravidei da Rafa. 1 ano e meio. Ah, é verdade, eu vi suas meninas, elas são todas... Tudo do meu tamanho. Tudo no mesmo tamanho. São tipo trigêmeas lá em casa. É mesmo, é verdade mesmo, são todas do mesmo Elas tamanho. são todas piquititicas. E a Poliana tem Tem quantos 2 anos, 4 filhas. A Tá, Poli- então assim, gente, olha, se você Você- tem uma técnica... Se você não pode engravidar, É. você pode Você engravidar. pode. Você pode ter 4 filhos em 2 2 anos. É assim, Você amamentou? 2 anos. As gêmeas, as 2 juntas, 4 meses. Loucura, sim. E aí depois a Manuela até 2 anos. Tá. Mas até 1 ano eu tirava o leite pra Valentina, com aquele peso de consciência de não aumentar. Eu ficava, cada mamada de uma, eu tirava o leite pra outra. De peso na consciência mesmo. Nossa, que doideira, gente. Eu já admiro gêmeos. Uma coisa que eu falava assim pra Deus, Deus, não tô preparada pra isso. Minha chance era muito grande, porque minha avó teve, minha mãe não teve, a chance de eu ter era grande, assim, tipo, mostrando lá no Não tô exame que eu fui fazer. preparada. Não Mas tô, tá. não tô, amiga. Não, Não, dá. mas nem eu não tô até agora, eu não, acho. Não sei. É isso que eu te falo. Cadê? Não tem gente, imagina assim, ó, criar já não é fácil. 2 lá, tempo inteiro contigo. Ah, mas você sabia que é mais fácil? Para. Eu te juro. Ah. Elas não dão trabalho, as 3 juntas. Elas estão no universo lá, paralelo. Total. Você não precisa ficar assim. Você consegue falar no WhatsApp, cozinhar, e elas estão ali. Dá menos trabalho do que eu vejo, sabia? Que eles Ai, se gente, tô me entretêm. convencendo Então até tem. o segundo, né, Nath? Você já viu que tá Isso. funcionando E eu acho assim, que esse tá na programa? hora. Ah, tá na Porque aí vira hora. gêmeo. Tá na hora. Vou ligar pro Gustavo agora pra ver se ele volta Isso, de Ilhabela, entendeu? E a gente já conversa pra gente ter. Mas não vai dar porque eu sou laqueada. Ah, então vamos lá. Mentira. Eu sou, amiga, saí de lá laqueada, linda. Eu não quero gerar. Eu posso adotar. Vamos chegar na parte da. Posso sim. adotar. Não descarto, tá, gente? É uma coisa que vem aí, vamos ver. Mas, como que chegou a Poliana? A Poliana não, é Poliana, né? Poliana. Do meio. Como chegou isso? A Poliana, filha da nossa ex-babá, Tá. eu conheço ela desde os 12 anos. Hoje ela tá com 23, vai fazer 24 agora em julho. dia Ela é uma 31 de julho. mulher. Ela veio morar comigo com 16, 17 anos.
E a mãe dela mudou de cidade e ela ia morar sozinha aqui em Santo André. Praticamente essa é a história. E aí a gente convidou ela para morar em casa, já que a gente conhecia ela há muito tempo. Era uma situação meio de comunidade, essas coisas assim. A gente não queria que ela vivesse isso, então você vai morar em casa e vai fazer faculdade. Aceitou, assim como E tua filha? hoje é a nossa filha. A mãe dela é viva, ela não é adotada Tá. oficialmente Sim. nossa, porque a mãe dela ela é viva, ela tem contato com as irmãs, claro, né? Ok. São família dela também. Ok. Mas. E aí ela fez enfermagem, já é formada, e trabalha como enfermeira. E ela é a segunda mãe, irmã mais velha das meninas. Ela quem muito ajuda. Tá. O pessoal fala assim, nossa, como você ajudou a Poliana? Não, ela ajuda muito mais. Você, Assim, essa educação, essa convivência, como é isso também? Porque é uma adoção tardia, porque não deixa de ser não, uma é adoção. igual. Igual. Ela é tratada igual. Igual. Igual como se eu tivesse uma filha mais Tá. velha. Parece Eu que não saiu alivio. de ti. Parece não, que saiu eu de não ti. alivio. É assim, eu cozinho, ela lava, eu lavo, ela estende, Tá. sem... É igual as Sem meninas, porque as meninas você também As tem uma meninas- educação. Você tem uma educação um pouco mais centrada, você acha? Uma educação mais Sim, brava? as Tem. meninas lavam louça. É. Elas têm sei. 8 anos e 5 anos e elas lavam louça. Tá. Alguns dias à noite e alguns dias de final de semana. Elas têm obrigações. Tem, fazer a cama de final de semana, não tem empregada, dobra o pijaminha, punhanadinho, mas Xixi. dobra, coloca a roupa no cesto, tira o prato da mesa. Tá. E a Poliana faz igual. Você tem uma. Você é oriental, óbvio, né? O seu marido não? Não. Meu né? marido não. O doutor Caio não. O doutor Caio, o doutor Tiago. Tiago veio cair na minha cabeça, não sei porquê. Tiago não. E aí você tem essa parte oriental forte? Na família? Tenho. Tem? Eu não tenho mistura, né? Tá. Então eu acho que eu sou um pouco mais rigidazinha com as coisas. Assim, tem hora pra tudo, mas eu acho que eu também li muito a respeito quando eu fui ser mãe, né? Tá. Que eu acho que a rotina e a organização acabam deixando as crianças um pouco mais centradas e calmas. E eu acho que minhas filhas são calmas, E sabe? doutora, deixa eu. Uma coisa muito legal, né? Você tem 4 meninas. E esse universo é fantástico. Maravilhoso. Né? Como que é Eu lidar? falo porque... Tá. Eu falo que assim, acho que minha mãe mandou 4 meninas. Porque eu tenho 2 irmãos mais velhos quando ela faleceu e meu pai. Eu fui morar com um monte de homem. Homens. Horroroso. Ninguém faz fofoca, ninguém faz intriga, ninguém fala que Cada um a na tia sua, brigou. cada um na sua. Ai. E aí, como é que tá o primo? Separou por quê? Tá, Ninguém me ninguém contava nada pra você. Agora minha vida é um drama. É um dorama. Não, total. É um dorama, tua total. E aí a gente faz altas fofocas em casa, Ah. porque um fez... E elas contam várias coisas, assim. Pra mim foi maravilhoso. Quantos anos estão agora? As elas? gêmeas têm 8 Ah. e a Rafinha tem 5. Ai, E a Poliana tem 23. Gente do céu. Ai, você viu o que sua tia falou? É assim, adoro. Você tá... Adoro. Maravilhoso. E você perdeu sua mãe muito cedo. Muito. Isso foi muita tristeza, né? Foi pra muito você, ruim. gente. Não, mas eu acho que ela foi... Por isso que eu acho que ela foi deixando um monte de mulher Você deixou pra a mim. tabela pra você cuidar de Deixou. ti também. Deixou. Doutora, e você falou pra mim uma coisa que é engraçado, né? Que você, a sua irmã não, seu irmão tem trigêmeos, a sua Meu cunhada. cunhado. Me Cunhado conta. do meu irmão. Tá. É minha cunhada, enfermeira, especialista em fertilidade. Trabalhava numa clínica de reprodução humana em São Paulo. Quando eu decidi fazer fertilização, olha, não deu certo a inseminação, bora fertilizar? Ok. Bora, vem aqui. A gente foi lá na clínica que ela trabalhava. Tanto é que no dia do ultrassom de confirmação, quem estava na sala era meu marido, o médico e ela. Não. Pois é. Gente. E depois ela engravidou de trigêmeos, no mesmo ano que eu engravidei da Com a Rafa. fertilização também. Não, ela fez tomou uma medicação e foi namorar. Sem controle. O meu tinha controle. Eu sabia que iam vir 2 embriões. Eu falei pra ela, barato saiu caro, né, colega? Porque você tem que pagar 3 escolas, 3 Gente. uniformes, 3 livros de uma vez. E quantos anos tem os trigêmeos? Babá que não quer Não ficar quer, com você. imagina, 3. Tem a idade da minha menor, 5 anos, os 3. E são meninos, meninas? São 2 meninos e uma menina. Ai, gente, que da hora. Não, é uma galera. E assim, então, em pouco tempo, a Tá. família saiu de um sobrinho aqui, outro ali, para uma galera de Tá. criança. E é uma festa. Os seus irmãos também têm? Meus irmãos têm, meu irmão mais velho tem uma, e meu irmão do meio tem 2. Então, É uma escola. é. Pode abrir uma escola. A gente Mariana podia. Murata Skill. E também minha casa é uma loja de roupa feminina. Gente. Se vocês quiserem, tem
de todos os tamanhos, todos os estilos. E foi muito legal quando nós estávamos conversando, porque assim, é uma maternidade totalmente diferente, né? Pra coisa que você vem com gêmeos, depois você engravida natural, quer dizer, no meio do caminho vem uma adoção de uma menina mais velha, entendeu? E Se a você gente conta, parece meio louco, é meio, né? você fala, gente, aí, Não, você mas- perde até o time do tempo. Você fala, peraí, não, mas você não estava aqui, mas Não, mas é que foi em 2 anos Tá, tudo isso, né? tá. Mas assim, pra mim foi normal, é Ok. algo ok. E agora falando para uma pessoa que não entende nada do que você falou assim, inseminação, fertilização e tudo mais. Eu era uma pessoa que falava, não vou fazer procedimento nenhum. Se vier natural, veio. Se não vier natural, eu vou adotar, caso eu dê certo para adoção. Senão, não quero. A maternidade, para mim, nunca foi uma prioridade. Aconteceu num determinado momento. Você falou que já queria ser Eu já mãe. queria. Já tinha toda essa coisa, achava até que nem engravidar. Ai, que coisa mais doida. Mas aí você foi fazer inseminação, fertilização. Quais são as diferenças disso? E os processos são dolorosos? Como que funciona isso? Eu acho que são dolorosos mais psicologicamente. Tá. Porque injeção ainda. Acho que porque eu sou médica, então pra mim Ok. não. Ok. Mas eu acho que aquela expectativa de você querer ser mãe e de repente não ter essa possibilidade. Que isso não quer dizer que você está pagando um procedimento que aquilo vai te gerar um filho. Uma angústia. É. Foram assim uns 2 anos, quase 3 anos de incertezas. De será que eu vou conseguir ter filho? E aquela cobrança externa, assim. Você não é capaz de gerar uma criança. Sabe aquela cobrança bem. Sim. Porque quando eu tive as gêmeas, elas têm 8 anos, eu comecei a fazer procedimento há 10 anos para engravidar, ninguém falava. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a clínica que eu fiz tratamento não tinha placa na frente. Nossa, como se fosse uma coisa Tipo, absurda. você não pode falar a respeito. E a artista, tal, entrava pela porta do fundo, um monte de gente conhecida, para não ser Isso nós estamos falando de 10 anos. 10 anos. Ninguém podia falar a respeito disso. E eu comecei a falar, porque eu via que, assim, as médicas, minhas amigas, queriam ter filhos um pouco mais tarde. E, de repente, estavam tendo essa dificuldade. E eu comecei a conversar, estou fazendo fertilização, estou fazendo inseminação. Aí começavam a... Tanto é que eu tive amigos que foram no mesmo médico que o meu, tiveram gêmeos também. Você quer popular o mundo, né, doutora Mariana? Eu já porque entendi eu acho isso. maravilhoso e as crianças estão aí para isso. É Eles mesmo. são uma delícia. E aí, não, hoje eu sempre amei criança, gente. Eu sempre falo para as pessoas, calma, tá? Eu só não falava de maternidade, só isso, mas eu sempre amei criança. Assim, para mim, eu preferia 1000 vezes estar na piscina com criança do que ficar conversando no churrasco, sabe? Eu sempre fui essa pessoa aí, entendeu? Vou jogar bola com a criançada, tá? Tchau. Não tenho muita paciência com adulto, entendeu? Mas nunca falei de maternidade. E aí você começa a fazer E aí eu fiz as inseminações. Inseminações é assim, você pega o espermatozoide do homem, coloca numa centrífuga e no período fértil da mulher introduz e espera ver o que acontece. Okay. Na minha terceira deu certo, engravidei, perdi. E aí a fertilização, você pega coleta óvulo da mulher, espermatozoide do homem, aí eles fecundam e esperam ver chegar em blastocisto, se não me engano era alguma coisa assim. E ver se eles vingam. Então, por exemplo, se você coleta 10 folículos, isso não quer dizer que 10 vão embrião. Lá no terceiro, quinto dia, sobra 2, 3. Porque depois de uma certa idade, a gente não tem mais qualidade de óvulo. Sim. E aí, comigo, eu tinha pouca reserva ovariana. Na das gêmeas foram 8 folículos. Sendo que mulheres da minha idade estavam coletando 30. Eu tinha 8. Eu falei assim, por isso que era muito frustrante. Você insemina, engravidou, faz beta-HCG, aquele namoro programado horroroso, assim, que qualquer casamento pode ir pro belelé uma hora dessas, né? Porque você tem que marcar a hora para fazer as coisas, né? Mas é algo que eu falo muito abertamente, e todo mundo... Hoje em dia, as clínicas estão com placa na frente. Ok, tudo mudou, Clínica né? de especialidade em fertilização, graças a Deus. Porque... E é muito importante, porque assim, como as mulheres estão engravidando mais, né, com uma idade um pouco maior e tudo mais... É importante falar sobre isso, porque assim, se você quer também aspirar os óvulos, isso foi uma coisa que foi falada comigo aos 35 anos, e eu fiz assim, aonde? Entendeu? Eu não quero. Porque eu não queria ser mãe. Naquele momento eu não queria ser mãe. E o aspirar os óvulos é de tamanha importância, porque a qualidade ovariana vai estar boa naquele momento. Tanto é que minhas filhas, a gente conversa isso com o meu marido. Conversa. Com uns 25 anos, mais ou menos, a gente vai falar para elas coletarem e deixar congeladinhos os óvulozinhos
super jovens ali para elas terem filho a idade que elas quiserem. Olha isso, vocês entenderam Isso a esse gente momento? conversa. O Mamãe Quase Fit, ele fala da missão do maternar. Se os pais já estão conversando com as filhas, vocês já estão assim, anos-luz. Porque o problema eu sinto hoje, eu sinto uma angústia das meninas em falar. Eu até fui fazer uma palestra ontem, isso, não dá para se falar de maternar no mundo ainda que precisa ver a carreira, que precisa ver isso, que precisa ver o crescimento profissional, precisa ter um parceiro, uma parceira, quer que seja, entendeu? Você tem tantas angústias e aí você não fala da maternidade. E aí quando você vai falar da maternidade é 40. Aí bateu o Aí relógio. bateu o relógio. A minha reserva ovariana era tipo 0,02, que eu até brinco com o pessoal, que a médica falou, Ju, chance quase zero, mas tenta. No entanto que cheguei no meu marido e falei, ó, não vai dar. Desencanei lindamente da gravidez gerada, né? Falamos da adoção. Em um mês eu tava grávida, então assim, as coisas elas têm que acontecer porque elas acontecem também. Mas eu achei incrível isso. E que bom que vocês já conversam sobre isso, porque eu acho que a mente de vocês é médica, né? É uma mente Sim. médica. Então todo E por mundo... já ter passado por isso. Por já ter passado o processo. Eu não sei, pode ser que minhas filhas façam medicina e também queiram... Ok. E hoje em dia, o que a gente tem que entender é que a biologia não acompanha o externo. Não. A gente continua sendo a mesma mulher de 30, 40 anos atrás. Fala isso. Né? A nossa reserva ovariana, infelizmente, a qualidade com 40 anos é totalmente diferente de com 25. Com certeza. Mas tem toda uma carreira, as mulheres hoje trabalham. Minha mãe Sim. era dona de casa. Para mim é desbravador eu sair para trabalhar Sim. também, né? E as minhas filhas vão também ter carreira e tudo mais. Pode ser que o maternar delas aconteça um pouco mais tarde também. Mas eu não quero que elas se preocupem com isso. Perfeito, perfeito. Amei. Olha, acho que de toda a nossa conversa aqui, tão legal, né? Tão engraçada em certas partes, assim, curti esse momento. Acho que tem uma mensagem muito importante, que é falar de maternidade com seu filho, tá? Não é só com a filha, com seu filho e com sua filha. E sobre as possibilidades de uma gravidez tardia consciente. A gravidez tardia, só do nada, ela não é interessante. Eu passei por isso e foi assustador. Porque eu falo que eu não sabia nem o que era uma fralda, eu não sabia o que era cuidar, não sabia Não, nada. nem eu. Então você se assusta, não sei se eu dei uma assustada. Aqueles negócios ali. Imagine colostro, Imagina. a palavra colostro, donades, colostro. Eu falei, ai que bonitinho, entendeu? Da Que onde será vem? isso? Então, assim, eu acho que é legal, porque agora nós estamos falando, tem gente ouvindo, né? Que bom que a gente tem isso. Mariana, amei conversar com você. Obrigada. Obrigada por trazer pra gente, né? O que você passou, porque é isso que o Mãe Quase Fit, ele quer trazer a realidade das mulheres e trazer essa parte muito legal, que é vivenciar o seu dia. Obrigada por estar com a gente. Obrigada viu? Obrigada pelo convite. Precisando, a gente tá aqui. Tá, dá um beijo nas meninas. A Manuela, a Valentina, a Poliana e a Rafaela. Pronto, dê beijo nelas A também. galera. No Trigêmeos também, nos outros filhos lá também. Gente, é muito. Um beijo em todo mundo. Muito obrigada. E que eu sei que as famílias estão menores, mas se a gente parar pra pensar, aquelas famílias, né, populosas, de antigamente, gostoso, né? Gostoso. Que bom que algumas pessoas têm essa possibilidade. Curtam isso, aproveitem. Obrigada e até mais. Obrigada, gente.